Galera, eu trouxe mais um resumozinho do capítulo 5 até o 8 do Mamado do Duque Pendragon. Galera, eu acabei cometendo um erro na parte da edição, acabei deixando a tela preta no fundo. Desculpa de verdade, a tela preta vai ter que continuar aí. Então agora fiquem com o resumo. Então o mordomo revela para o Rave que seu verdadeiro nome agora é Eren Pendragon, da casa dos Pendragon. Acaba deixando o Rave sem entender nada, então ele corre para uma bacia de água que estava lá perto dele. E ao olhar para essa bacia de água ele fica sem entender nada porque o rosto dele acabou mudando. A empregada dele pergunta se ele não está se lembrando nem do próprio rosto, então o mordomo fala que é provavelmente porque ele passou muito tempo dormindo, porque ele passou 3 anos dormindo. Então o Rei fica se perguntando se exatamente já passou 3 anos desde a batalha que ele foi decapitado. Fica se perguntando se esse é feito da habilidade dele de cura que deixar ele praticamente imortal deixava. Então acaba entrando uma pessoa correndo que pelo jeito é a mãe do Eren, que acaba deixando todo mundo alegre por causa disso. E principalmente a mãe dele fica muito alegre ao ver que seu filho acordou depois de tanto tempo. Então o Eren acaba vendo sua mãe e também deve ver uma silhueta de uma mulher atrás dela. Então a mulher balança o dedo dizendo que não é pra falar nada. Opa galera, eu vou começar a chamar ele só de Eren agora, viu? Porque chamar ele de Rave tá acabando comigo. Então a mãe do Eren acaba ficando aliviada que pelo jeito o filho dela conseguiu reconhecer ela. Mas o Eren não consegue parar de olhar para essa silhueta de uma mulher mais idosa olhando para ele. Então essa senhora aponta para o lado para a janela, que acaba deixando o Eren sem entender nada. Então o Eren acaba olhando com isso. Então o Eren acaba ficando surpreso ao olhar para o lado e ver a silhueta do dragão que ele acaba de conhecendo como dragão branco. Acaba deixando ele, praticamente eu acho que zangado com isso tudo. Então o dragão acaba rogendo, que acaba deixando todo mundo assustado por causa disso. Que acaba quebrando todos os vidros do castelo. Então o dragão branco acaba atacando o Eren, mas com isso tudo, o Eren acaba lembrando o nome do dragão, que é Soldraken. Mas o Eren acaba ficando se perguntando como ele se lembra o nome desse dragão, se não era dele. Que ele se lembra que esse dragão tinha morrido na batalha lá. Então ele fica se perguntando se ele tinha revivido depois disso tudo. Então a mãe do Eren acaba entrando no meio para defender o filho dela, que não vai deixar o Soldraken machucar o filho dela de novo não, como aconteceu há 3 anos atrás. Então aquela velhinha acaba entrando no meio para defender a mãe do Eren, que acaba deixando o Soldraken mais calmo pelo jeito. Mas o Eren fica sem entender nada e pede para a velhinha tomar cuidado. Então a velhinha acaba olhando para o Eren e acaba piscando o olho, muito engraçado na minha opinião, né? Acaba deixando o Eren sem entender nada com isso tudo. Então a mãe do Eren pergunta se ele tá se sentindo bem de verdade. Então aqui o Eren tem certeza que aquela velhinha só ele que pode ver ela, os outros não podem ver ela. Tirando o dragão também pode ver pelo jeito, né? Então o Soldraken acaba levantando o voo e vai embora depois da velha ter passado a mão nele. Então a velha começa a desaparecer na frente do Eren, aí o Eren tem certeza. Ela pode ser um fantasma ou coisa do tipo. Então o mordomo pergunta para a mãe do Eren se ele tá se sentindo bem, então ela fala que sim, que tá muito empolgada que o filho dela finalmente acordou. Então aqui o Rave tem certeza que ele virou o Eren Pendragon de um jeito que ele não sabe como. Então a mãe do Eren pergunta para ele se tá se sentindo bem, então ele responde que sim, que tá se sentindo bem para ela. Então nos seus pensamentos ele se preocupa que ele agora tem que começar a reunir informações do que aconteceu com ele naquele dia. Então por enquanto ele vai fingir que ele é o Eren Pendragon. Fingir não, que ele se tornou o Eren Pendragon, então ele tem que continuar sendo ele, né? Então mais tarde naquele mesmo dia a empregada do Eren acaba dando de comida para ele. Acaba deixando ele um pouco contente por isso, então ela manda ele abrir a boquinha dele. Em seus pensamentos ele acaba pensando que ele tá se alimentando como um bebê. Pelo jeito que ele não tá gostando de nadinha disso. Então ele fala pra empregada que já foi algum dia que ele despertou, então ele consegue comer sozinho. Então a empregada fala que não, que ele vai ficar aí quietinho com vontade de comer para ele. Então a empregada manda ele abrir a boca. Então aqui tem um pouco de resumo da empregada e de quem é ela. Então ele acaba pensando como essa empregada é super protetora. Então no final das contas ele acaba desistindo e aceitando o seu destino, que é aceitando a comida na boca. Eu elogiei o mestre dela porque ele conseguiu comer normalmente. Ela fala que agora vai ajudar ele a se vestir, então ele fala que não precisa disso, que ele consegue se vestir sozinho. Então a empregada quase tem um treco quando o Eren acaba se levantando do nada. Que ela fala que ele ainda tá muito fraco porque ele acabou de acordar, mas ele fala que ele consegue fazer sozinho. Então ela pega ele pelo braço e acaba levando ele para ajudar ele a se vestir normalmente. Então ela manda ele descansar para ele fazer tudo no lugar dele. E no final das contas ele acaba deixando, né? Porque ele não vai discutir com ela. O Eren tá mais desconfortável porque ele mal acabou de chegar e todo mundo tá fazendo tudo para ele. E pelo jeito ele já não tá mais nem aguentando isso tudo. Que ele fala que é péssimo lidar com pessoas, sabe? Isso é bastante engraçado disso. Então a empregada acaba perguntando se ele está se sentindo mal, então ele fala que não é nada. Então a empregada fica mais aliviada com isso tudo e decide sair. Então quando a empregada ia saindo, as irmãs do protagonista acabam chegando. Então a empregada acaba ficando bastante feliz que as irmãs do protagonista foram visitar ele. Mas o Eren não tá nada feliz, porque finalmente ele conseguiu ter esse momento de sossego e acabam chegando as irmãs dele. Uma das irmãs acaba correndo para abraçar ele. Acaba sendo bastante fofa disso, na minha opinião, né? Mas o melhor é o sorriso dele, que ele não tá conseguindo sorrir normalmente, por causa que ele não conhece quem é ela. Então a irmã mais velha já pede desculpa por estar incomodando ele. Ele acaba ficando um pouco sem graça porque não lembra de nada delas. E é pra ter um diálogo grandão deles, mas eu acabei recortando, viu?
A irmã do protagonista acaba falando que um tal de Luna foi visitar eles. Então o Eren acaba perguntando de quem é essa Luna. Então a irmã do Eren acaba se lembrando que ele perdeu a memória e não sabe quem é a Luna. Aqui tem uma breve explicação de quem é essa Luna, coisa do tipo. Aí você sabe que eu tirei, né? Porque eu não vou deixar aqui, senão o resumo vai ficar enorme. Então a irmã do Eren acaba falando que era a noiva dele. Acaba deixando ele sem entender nada com isso tudo. Então acaba nos cortando para a carruagem dessa Luna que tá indo visitar o marido dela. O todo marido, né? O cavaleiro que tá levando a pergunta como é se está se sentindo depois de visitar seu noivo depois de 3 anos. Então a Luna acaba botando esse cavaleiro no seu devido lugar, que não tem que falar nada para ele. Que nos mostra o verdadeiro motivo da Luna tá indo visitar a família Pendragon. Que o pai dela decidiu cancelar o casamento dos dois, porque não vai ter benefício para a casa deles, porque o Eren acabou falhando em conseguir o pacto com o dragão. Com isso não vale mais a pena. Então agora voltamos para a casa dos Pendragons. Casa não, castelo, né? Então aqui a Luna tá saudando a família Pendragon, coisa do tipo, que a família dele está vendo tudo isso. Então a irmã do Eren acaba abraçando a Luna, que fala que foi muito tempo que as duas não se vê. Então a mãe do Eren acaba pedindo obrigada para ele ter visitado ela, mas o Eren não tinha falado nada. Então nos pensamentos da Luna ela pensa que ele é o mesmo Eren que antes do que aconteceu com ele. Então o Eren acaba chamando a Luna para levar lá pro quarto dela. Ele acaba deixando a surpresa que ele conseguiu falar com ela. O Eren pergunta se o cavaleiro vai ficar no mesmo quarto, então ela fala que vão ficar em quartos separados eles. A Luna nos seus pensamentos acaba perguntando o que tá acontecendo, que tá conseguindo conversar com ela normalmente, que antigamente não era assim não. Ele pelo jeito não é a mesma pessoa do que ela conheceu há 3 anos atrás não. Então eles estão no quarto conversando e ele pede para ela se sentar pra eles ter uma conversinha. Então aqui ele revela que ele não se lembra de nada dela, que ele perdeu a memória. Então ele fala que ele é diferente do antigo Eren do que ela conheceu. Então ela fala que não é nada disso. Então ela pede desculpa por ter parado a conversa que eles estavam conversando. Então ela acaba pedindo desculpa e revela o verdadeiro motivo de ter ido lá. Que a mãe do Eren acabou chamando ele lá no salão onde estavam conversando. Para ele ir na sala onde a audiência com a senhorita aí que tá ao lado dele. O cavaleiro dela tá falando algumas coisas lá que ninguém tava entendendo nada. Então o Eren percebe que ela não sabe de alguma coisa. Então ele pergunta se ela tá com um tipo de esquema com esse cavaleiro dela. A tia dela responde e decide que vão pra essa sala para ver o que o cavaleiro tá falando. Então a cena corta e nos mostra que o cavaleiro tá falando sobre o cancelamento do casamento para a mãe do protagonista. Com isso tudo mostra que esse cavaleiro tá bastante insultando a família do nosso protagonista. Então a mãe do protagonista tenta negar o cancelamento do casamento. Então o cavaleiro pergunta para ela se ela tem certeza disso, que é a sua última chance de botar a família dela de novo na alta. A tia dela fala uma besteira para ele, o protagonista chega, que é o Eren, que acaba deixando bastante todo mundo aliviado com sua chegada. Bastante todo mundo alegre fica por causa disso. O cavaleiro pensa que ele finalmente o Eren chegou, que ele vai conseguir um aí na frente de todo mundo. Então o cavaleiro pergunta como tava o Eren, se tava assistindo melhor. Então o Eren acaba perguntando de quem é esse cavaleiro, que não se lembra quem é ele. Acaba deixando o cavaleiro sem entender nada. Então o Eren revela que não se lembra de ninguém, nem dele mesmo que tá aí. Então o cavaleiro pede desculpa e quando ele começa a se apresentar, o Eren acaba mandando esse cavaleiro ir embora, que acaba deixando sem entender nada. Então o Eren fala que não tá interessado em um simples cavaleiro, que ele pode ir embora. Então o cavaleiro fala que não tá sendo rude demais com ele. Então o Eren acaba botando esse cavaleiro no seu devido lugar, que ele que tá sendo rude com a família Pendragon. Então ele fala para não fazer ele repetir de novo e manda ele embora. Então ele chama a senhorita Luna para frente. Então a Luna não sabe o que fazer, porque pelo jeito ela não quer mais cancelar esse casamento, que pelo jeito ela se apaixonou pelo protagonista. Como oferta de cancelamento eles vão trocar por ouro e minas de coisa. Então o Eren acaba aceitando, que acaba deixando todo mundo surpreso por causa disso. O mordomo fala pro jovem mestre não se exaltar, que ele tem que pensar com mais cuidado. O Eren fala que tem que conseguir reerguer a família dele de novo e não pode pensar em coisa de casamento nessa hora não. O Eren fala assim, mesmo se não quisesse mais, foi decidido pela família da Luna. E em seus pensamentos a Luna percebe que ela tá meio apaixonada pelo Eren. Mas o Eren percebe que ela tá com dificuldade de responder as perguntas dele. Então ele fala assim mesmo, se ela conseguir responder não vai importar, porque já foi decidido pelo patriarca da família dela, que esse casamento já foi cancelado. Então ele decide aceitar o cancelamento do casamento. Então ele pergunta para a mãe dele se tá tudo bem. Então ela fala que sim, que ele quer o patriarca da família, sabe o que é melhor para a família deles. Então ele decide aceitar o cancelamento do casamento e avisar para todo mundo que foi cancelado. Alguns ficaram alegres, outros não, pelo jeito, né? Então ele acaba saindo para a do trono, então ele passa por um quadro em nome de uma senhorita. Senhorita não, de uma mulher já mais de idade. Então ele para olhar o quadro, então ele reconhece como aquele fantasminha que é para o Sol Black. Então ele pergunta para a empregada dele quem é essa senhora. Então ela responde que é a tia Pendragon, então o Eren acaba falando esse nome. Então ela fala, eu notei que você chama meu nome, jovem Pendragon. Então o Eren acaba olhando para trás, então ele percebe que a mesma mulher que tá na foto tá atrás dele. Então aqui ele tem certeza que ela é mesmo um fantasma. Então ela fala que tem algo que gostaria de perguntar para ele, então chama ele para conversar. Então aqui nós estamos chegando ao fim de mais um resumo. Desculpe se ele ficou ruim de novo. É porque eu não tô me acostumando a ter esse tipo de conteúdo aqui, viu? Então agora tchau, desculpe se ele ficou ruim.